Antes do lançamento de God of War Ragnarok, eu fiz um vídeo simulando o duelo entre Zeus e Odin, mas lá naquela época eu não tinha muitas informações de todos os poderes de Odin e nem do que ele era capaz de fazer. Agora, com todas as informações, tanto de Odin como de Zeus, eu vou dar o veredito final para vocês de quem sairia vitorioso nesse confronto. Então já faça suas apostas aí nos comentários. Quem você acha que sairia vitorioso? Zeus ou Odin? E já aproveita também, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e vem com o pai! Fala meu povo, fala minha pova. As regras são: Zeus estará na forma que conhecemos ele em God of War 2 e God of War 3, e a sua arma será a Lâmina do Olimpo. Já na parte de Odin, será na forma que conhecemos ele em God of War Ragnarok, e a sua arma será aquela lança que ele usa seus poderes no Ragnarok. E também, como de costume aqui na série Versus, primeiro eu vou falar os poderes de cada um dos personagens, depois vou falar como e por que esses dois deuses se enfrentariam, e por fim farei a simulação de como seria o confronto. Então vamos lá. Zeus é filho do titã Cronos com a titã Rhea. Nos primórdios dos tempos, Cronos teve seu destino traçado, onde ele iria perder o trono para um de seus filhos. Foi daí que Cronos decidiu devorar todos eles para tentar evitar que isso acontecesse. Porém, quando chegou na vez de Zeus, o último filho do titã, Rhea já estava saturada disso e decidiu enganar o titã Cronos, fazendo ele engolir uma pedra ao invés de Zeus. Rhea entregou Zeus para uma águia, que deixou ele aos cuidados da titã Gaia. Quando Zeus cresceu, ele decidiu soltar seus irmãos que ainda estavam presos na barriga de Cronos, e foi daí que se iniciou a grande guerra entre os deuses e os titãs. Essa guerra durou muitos anos, e que finalizou com Zeus criando a Lâmina do Olimpo e dizimando todos os titãs de uma só vez. Agora indo para a parte dos poderes dele. Mas antes de falar dos poderes reais de Zeus, quero contar um pouco sobre a Lâmina do Olimpo. A Lâmina do Olimpo é a arma mais poderosa da saga grega. Ela tem sua primeira aparição lá em God of War 2. E como eu disse, ela foi a arma que Zeus usou para devastar os titãs lá na primeira grande guerra. E só daí já vemos que ela é realmente muito poderosa. Com ela é possível atirar lasers de poder e também lançar esse poder em forma de corte, assim como vemos Zeus fazer no início de God of War 2 para limpar todo o exército de Kratos. Ela tem um pequeno defeito. Para se usar essa arma, é necessário que o deus que irá empunhá-la deposite parte dos seus poderes divinos na espada, fazendo a lâmina ser praticamente um deus na forma de arma. Por isso ela é tão poderosa. A Lâmina do Olimpo se abastece com a própria divindade do portador. Agora indo para os poderes em si. Sabemos que Zeus é o deus dos raios e que ele tem muito controle sobre esse elemento. No início de God of War 3, vemos que Zeus é capaz de moldar a energia desses raios da forma que ele achar melhor. E para vocês terem uma ideia da capacidade elétrica dos raios de Zeus, um único raio foi capaz de derrubar a Gaia. Só que vale lembrar que a Gaia é uma titã praticamente feita de terra, rocha e árvores. Materiais esses que não são muito condutivos. Mas mesmo assim, o raio de Zeus fez um grande estrago nela. Mas além disso, ele é muito rápido e consegue até mesmo se teleportar com a sua velocidade. Sem contar o fato que ele pode voar sem nem fazer esforço. E Zeus também é capaz de fazer alguns clones quando ele está na sua forma pequena, assim como vemos no confronto final de God of War 3. E por fim, Zeus também consegue ficar enorme, do tamanho de montanhas, assim como vemos no final de God of War 2. Odin, mais conhecido como pai de todos, nasceu do gigante Ymir, que foi o primeiro gigante de gelo. Odin, assim como todos os Aesir, se achavam superiores a todo o resto da criação. Então Odin decidiu lutar e matar o gigante Ymir, e se tornar o ser mais poderoso vivo. E com a sua lança, ele matou Ymir e se tornou o pai de todos. Odin é fissurado por conhecimento, tendo até mesmo tirado a sua própria vida para conhecer o mundo dos mortos. Ele é o deus mais poderoso da mitologia nórdica em God of War. Para derrotar ele, foi preciso 3 deuses muito poderosos, que no caso foi o Kratos, a Freya e o Atreus. Odin tem em seu arsenal um exército dos melhores guerreiros aprimorados e que podem utilizar o poder da Bifrost. A Bifrost é um tipo de magia criada por Odin. Essa magia é capaz de regenerar membros, infectar e controlar a mente de qualquer coisa e também pode ser usada para causar muito dano. No primeiro impacto, a Bifrost quase não causa dano, mas no segundo ataque a Bifrost é destroçada e boa parte da sua vida também. Sem contar que a Bifrost também pode ser usada para defesa, que como diz o Heimdall, Agora
A armadura de um deus. E além dos poderes da Bifrost, Odin também é capaz de utilizar outros tipos de magia, como por exemplo, magias de gelo, de fogo, de veneno, entre outras coisas. Isso, claro, além de conseguir ser um mestre das magias Vanir, que tem o poder de controlar até mesmo os mortos-vivos, entre outras coisas que não foi explicado claramente no game. Ainda nas partes da magia, Odin ainda consegue fazer o sopro negro, que vemos em God of War 2018. Não se sabe muita coisa sobre ele, mas no livro de God of War 2018, o Kratos diz que nunca viu tamanho poder. Odin também é muito rápido e habilidoso com a sua lança. Na batalha contra Odin, vemos que a sua arte em magia é tão poderosa que ele foi capaz de prender o Kratos de joelhos por alguns segundos, até que Freya chegasse para participar do confronto e cancelasse a magia de Odin. E meu povo, com certeza, se Freya não chegasse ali naquele momento, Kratos e Atreus iria ser morto por Odin. Odin também é capaz de arremessar enxames de corvos no alvo, tanto para cobrir parte da visão do adversário, como também causar danos ou imobilizar o alvo. Conseguimos notar que, assim como Zeus, Odin consegue voar e se teleportar rapidamente. Como se iniciaria o combate? No meu primeiro vídeo sobre isso, disse que Zeus iria iniciar esse combate por conta de sua arrogância e de se sentir superior. Porém, agora que Odin foi apresentado para a gente, acredito que Odin iria primeiramente mandar o Thor como cobaia para tentar convencer Zeus a ceder as terras ou se ajoelhar. E como Zeus jamais faria uma coisa dessas e provavelmente mataria o Thor, Odin vai a seu encontro para tentar resolver isso. E como Odin não é burro, ele primeiro iria mandar seu exército de Einherjar para tentar descobrir os poderes de Zeus. Sim, meu povo, o exército de Valhalla é um dos poderes de Odin justamente porque é ele que os controla. Mas eu acredito que Zeus iria limpar todo o exército de Odin facilmente com a lâmina do Olimpo, assim como fez com o exército de Kratos em God of War 2. E com o exército de Odin dizimado, Zeus mira um de seus raios na direção de Odin, que consegue desviar facilmente. Odin agora não tem escolha a não ser entrar de vez no combate, e daí ficaria um confronto de longo alcance, onde Zeus fica lançando muitos raios na direção de Odin, enquanto Odin fica utilizando vários elementos diferentes para tentar acertar Zeus. Porém, como os dois são bem experientes e rápidos, ambos não acertam quase nada um no outro. Então Odin tenta encurtar a distância, vindo para cima de Zeus para o combate corpo a corpo. Odin com a sua lança e Zeus com a lâmina do Olimpo. Odin no combate corpo a corpo é mais experiente do que Zeus, e até consegue acertar alguns golpes nele. Mas Zeus é forte e resiste bastante. Zeus tenta se afastar novamente, já que estava tendo vantagem na longa distância. Porém, Odin não permite isso e prende Zeus utilizando magia, assim como fez com Kratos e Atreus. E daí que Zeus carrega um grande raio para tentar se libertar e atinge Odin em cheio. Agora, ambos muito feridos, eles vão pro tudo ou nada. Odin utiliza a Bifrost como armadura, enquanto Zeus se multiplica para tentar encurralar Odin. Só que Odin é muito esperto e conseguiu identificar qual era o Zeus verdadeiro, e ao mesmo tempo que jogou corvos em Zeus para atrapalhar a visão dele, Odin foi para cima e empalou Zeus com a sua lança, finalizando assim o combate. Meu povo, eu sei que vai ter muita gente falando mal e que Odin nunca venceria Zeus. Isso é apenas uma simulação minha sobre o que eu acho que aconteceria. Odin aparenta ser muito mais forte que Zeus, afinal precisou de 3 deuses juntos para matar ele. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Papai vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir, tamo junto, falou!